Glória a Deus, glória a Deus. Está vendo, irmãos? É assim que gera as contendas, está vendo? Está vendo? Meus irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai falar contigo. Não sei se você vai gostar. É sério sim ou não? Às vezes Deus fala com a gente não gosta, mas faz parte. Diga comigo: Deus, eis-me aqui, fala comigo. Amém? Quem está nos visitando, levante uma de suas mãos para a gente conhecer você. Amém? Pronto, gente. Quem está perto aí, cumprimenta essa pessoa, diz: seja bem-vindo em nome de Jesus. E a igreja toda vai dizer o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se você não tem igreja, esta é uma ótima igreja para você congregar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro que está no Novo Testamento. No Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, versículo 33. Antes de nós pregar, eu quero orar por você. Nós temos um hábito de todo primeiro domingo do mês nós orarmos pelos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis. Por que isso, pastor? Sabe, meus irmãos, ser dizimista, há uma compreensão de que você tem uma aliança com Deus. Os nossos envelopes têm aí o nome, mas se você me perguntar quanto é que você ganha, eu não sei, porque muitos irmãos contribuem e não tem. Nossa igreja é diferente de algumas igrejas que tem uma caixinha lá e cada um põe o seu nome e tem que colocar o valor. Nós não queremos isso, porque entendemos que a sua aliança é com Deus. Amém? Com Deus. Se você ganha 1.000 e põe 50, você está roubando de quem? Deus, não é de mim. A igreja, nós entendemos isso. E baseado nessa compreensão de que a sua aliança não é comigo apenas, com a igreja apenas, é com Deus. A Bíblia diz em Malaquias 3:10, o Senhor diz assim, que Ele vai abrir as janelas do céu, que Ele vai abençoar a sua vida. Amém? E se nós partimos do princípio de que é Deus quem abençoa, nós não podemos amaldiçoar o que Deus abençoou, mas não podemos abençoar o que Deus não abençoou. Então nessa noite, você que é dizimista, ofertante fiel, eu quero que você se ponha em pé, e você vai apresentar os seus projetos diante de Deus. Amém? Pode se colocar em pé, nós vamos orar por você. Você que tem sido fiel, ofertante, dizimista. Pastor, eu não sou dizimista fiel, ofertante fiel, mas eu quero começar a ser. Ponha-se em pé também, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Amém? Pai, nessa noite, levante suas mãos aos céus. Eu quero que você levante as duas mãos, porque eu quero pedir a bênção do Senhor para que tudo aquilo que você puser nas mãos possa prosperar e crescer em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, agradecidos por cada um desses irmãos e irmãs que tem semeado na Tua casa, que tem ofertado diante do Teu altar, que tem, ó Deus, dizimado no Teu altar. E eu oro a Ti nessa noite, te pedindo que a bênção do Senhor seja sobre todos os projetos dos Seus filhos. Meu Deus, que verdadeiramente a bênção do Senhor seja sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos intentarem fazer. Declaramos agora, repreendemos o devorador, cortador e migrador em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade nós já declaramos por terra em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor seja sobre eles em todas as áreas. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, que tudo que eu fizer, o Senhor me faça bem sucedido. Você crê e recebe, aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. A pastora já fez propaganda de José, que eu ouvi aqui, né? Então, irmãs, quando Deus dissesse para você, olha, ora por um varão, né? Começa a orar por José aí, em nome de Jesus. Amém? Quem achou diz aleluia. Meus irmãos, antes de ler o texto, eu quero explicar para vocês um pouquinho desse texto.
O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais abriu igrejas dentro do contexto cristão. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com as igrejas, para que a igreja estivesse protegida, para que as pessoas crentes que daquelas igrejas pudessem crescer na graça de Jesus. Mas nessa igreja chamada Igreja de Coríntios, que estava localizada na igreja, numa cidade chamada Corinto, o apóstolo Paulo, ele percebeu que começou havendo uma discussão entre os irmãos, porque algumas pessoas começaram a dizer que não existia ressurreição, que começou a dizer o seguinte: olha, quando a pessoa morre, ninguém ressuscita, ninguém volta mais, né? E aí o apóstolo Paulo ficou preocupado. Por quê? Porque se nós defendermos que não existe salvação, não existe ressurreição, nós estamos perdendo tempo nessa vida, porque vamos ser iguais aos humanistas que dizem que o homem morreu, acabou. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa com isso. Por quê? Porque essas pessoas estavam dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Então ele vai dizer para nós assim, veja aí, vamos ler a partir do versículo 32, para a gente compreender o que o apóstolo Paulo queria. A partir do versículo 32 diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu combati contra feras, eu fui um homem me jogaram na arena e eu tive que me defender dos animais. Agora, se não existe ressurreição, era melhor eu ter morrido, porque morria, acabou, está tudo certo, está tudo resolvido, ok? Mas aí ele diz assim, olha o verso 33 que o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Então eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, assentado como você está. Fala com Deus, diga: Senhor, me ajuda a entender essa palavra nessa noite. Amém, meus irmãos? Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada um de nós. Eu sei que essa palavra, ela é fácil de falar, mas muito difícil de viver. Mas eu oro a Ti para que o Senhor possa trazer sobre nós entendimento, compreensão plena, Pai, que todos nós que saímos daqui possamos sair com a certeza de que o Senhor nos deu norte, o Senhor nos deu direção, em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, a palavra que o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos, ele estava preocupado com o tipo de pessoa que a igreja estava permitindo andar com ela. E aí o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós um contexto aonde ele se preocupa com a igreja, porque a partir do momento em que uma pessoa, ela para de acreditar na ressurreição, ela começa a andar caminhando, ela vai caminhar sempre com a mente e o coração voltados para esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, tipo assim, a gente está perdendo tempo nessa vida. Por quê? Porque poderíamos estar fazendo outras coisas, ao invés de estar buscando a Deus, ok? Mas a preocupação de Paulo é que as pessoas que estavam inseridas no meio da igreja, elas estavam começando, obrigado Joel, começando a corromper, a destruir aquilo que havia sido pregado na igreja. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma questão muito, mas muito séria, mas que nós precisamos, como eu disse, é uma palavra fácil de falar, mas difícil de colocar na prática. Mas eu preciso que você entenda, e talvez Deus esteja trazendo essa palavra para o seu coração nessa noite, para ajudar você de fato a caminhar de forma que Deus cumpra o propósito dele na sua vida.
E a pergunta que eu vou fazer para você é: as pessoas que andam com você são árvores que dão sombra ou são mandacaru? De novo, as pessoas que andam com você são árvores que dão sombra ou mandacaru? Olha aí, a diferença é que o mandacaru, se você encostar no mandacaru, o que acontece com você? O que acontece com você? Ele tem o que, gente? Espinho. A árvore volta lá, olha aqui, que beleza, que maravilha. Então, que tipo de pessoa tem andado com você? Que tipo de pessoa está no seu ciclo de relacionamentos? Sabe, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a igreja, quando ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ele está transliterando, né, a questão que nós falamos: água mole, pedra dura, tanto bate, água mole e pedra dura. Então, o que acontece? A partir do momento que nós escolhemos caminhar com pessoas que não nos edificam, que não trazem para nós um crescimento que nós gostaríamos de ter, nós precisamos entender que existem dois tipos de relacionamento que nós contraímos. Pode pular. Então, existem dois tipos de relacionamento que nós construímos. O primeiro é quando nós interferimos na vida de uma pessoa para ajudá-la a mudar a sua vida. O segundo é quando, às vezes, pessoas entram na nossa vida e começam a conviver conosco para gerar relacionamento, para estar junto, para almoçar com você junto, para comer com você, para estar na sua casa, para você caminhar com ela, para você viajar com ela. Então, esse tipo de pessoa. Agora, qual é o filtro que nós precisamos fazer, meus irmãos, como igreja? É sabermos se estas pessoas que caminham conosco, elas estão nos edificando ou nos destruindo. Se elas estão te ajudando a chegar aonde Deus quer que você chegue, ou se essas pessoas são peso para você, que te puxam para trás, que trazem para você prejuízos emocionais, espirituais. Então, como é que nós filtramos isso? Primeiro, você precisa saber se essa pessoa edifica a sua vida. O que ela fala com você edifica com você a sua vida espiritual? Sim ou não? Entende? As pessoas que você se relaciona, elas levam você para o crescimento que você quer que Deus faça na sua vida. É preciso filtrar. Segunda coisa, essas pessoas, elas contribuem para os projetos que você tem diante de Deus, tem colocado diante de Deus, que você tem planejado, ou essas pessoas são aquelas pessoas que elas sempre têm uma palavra negativa para dar para você, para dizer para você que ninguém conseguiu e que você também não vai conseguir. Hoje eu estava vendo um vídeo e algo me chamou a atenção, a fala do vídeo. Um pai instruindo uma criança e disse para ele assim: meu filho, nunca deixe que alguém diga para você que você não pode, mesmo que seja eu, seu pai. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse: as pessoas fracassadas vão querer que você seja iguais a elas. Então nós precisamos saber. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado, porque ele sabia que se aquelas pessoas se permitissem contaminar, elas seriam, aquela igreja iria se destruir. E às vezes, meus irmãos, nós temos pessoas no nosso ciclo de amizades, no nosso ciclo de convivência, que são pessoas que não são árvores que dão sombra, são mandacarus, que só estão para nos ferir. Então eu preciso estabelecer o filtro. Essas pessoas que você convive, elas te ferem mais ou te edificam mais? Trazem cura para a sua alma ou elas sempre estão te ferindo? Sabe, irmãos, Jesus, ele tinha uma filosofia com ele.
Quando ele chegava num lugar que ele não era bem-vindo, onde as pessoas rejeitavam ele, o que ele fazia naquele lugar? Quem sabe? Ele ficava naquele lugar, sim ou não? Não, ele saía dali. Se quisesse matar, ele saía. Quando ele chegava num determinado lugar, que ele começava a pregar a palavra, tentar fazer os milagres, as pessoas rejeitavam, sabe o que ele fazia? Gente, tchau. Às vezes você fica pondo pessoas na sua vida que não contribuem para nada e te corrompem, te deixam triste, te deixam para baixo. São pessoas que não te contribuem para a tua vida espiritual, para a tua vida de sucesso, né? de crescimento pessoal, profissional, nada. Então nessa noite eu quero que você aprenda algumas coisas. Se você puder, anote e depois você vem em casa. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos. E o primeiro texto é o texto de Efésios 4, versículo 29. Efésios 4, versículo 29. Como é que nós podemos filtrar? Como é que nós podemos caminhar filtrando, para sabermos como é que nós podemos filtrar as pessoas que muitas vezes se relacionam conosco? Amém? Tem como pôr o texto aí? Tem não? Efésios capítulo 4. Efésios 4. O pessoal vai colocar no vídeo para vocês acompanharem no monitor. 4, versículo 29 a seguir. Ok? Vamos lá. Verso 23, leia a partir do verso 23 para a gente entender melhor. Muito bem, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai Então a pergunta que você tem que fazer para você é, as pessoas que eu ando, elas falam a mentira ou falam a verdade? Meus irmãos, há uma questão muito simples. As pessoas, elas dizem assim, é só uma mentirinha. Olha, outro dia, minha nora, ela querendo tirar a mama, né, da Elisa, e alguém falou para ela assim, olha, eu coloquei um esparadrapo no peito, e toda vez que meu filho ou minha filha ia chupar o peito, eu falava assim, tá dodói. Isso está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Primeiro que ela estava profetizando sobre os seios dela uma enfermidade, sim ou não? Sim. Segundo, ela estava o quê? Todas as vezes mentindo. Então, você precisa filtrar se as pessoas que andam com você são pessoas, e meus irmãos, como é que a gente faz isso? Testa a pessoa, testa, você precisa testar as pessoas, para saber se elas são pessoas que você pode o quê? Confiar. Se você anda com pessoas que elas mentem, não se preocupe, vai chegar um dia que por interesse delas, elas vão mentir para você, e pode colocar você em situação difícil, ok? Aí você vai ter aqui depois, ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Essa palavra aqui é para você, irmão, para você que está online, para você que tem um temperamento chamado de sanguíneo. Pessoas sanguíneas são aquelas pessoas explosivas, que falam tudo. Ela, se você mexe com ela, ela explode, ela fala, depois ela volta para você como se não tivesse acontecido nada.
E aí sabe o que é que essa pessoa fala? Ela diz assim: eu não sei como é que as pessoas conseguem guardar as coisas no coração, porque eu sou uma pessoa que eu não guardo nada no coração. Sabe por que você não guarda nada no coração? Porque você explode e não quer saber o que vai acontecer com o coração dos outros. Então você fica com o coração limpo e os outros que se virem. Então você não pode fazer isso, irmão. Você só pode andar com pessoas assim se você estiver disposto a se ferir todos os dias. Mulheres, eu vou dizer algo para você, eu não te aconselho a separar, porque senão você vai sair por aí dizendo assim: o pastor da igreja falou que a gente tem que abandonar, tem que separar. Não falei isso, amém? Mas se o seu marido lhe bate, tem uma lei chamada Maria da Penha, vai para a delegacia, abençoada. Cadê a delegada? De onde? Está ali, Sil. Porque tem umas irmãs que o marido senta o pau, trai ela, e ainda ouve uns crentes dizer assim: irmã, você tem que aguardar no Senhor. Que negócio de aguardar no Senhor é esse, gente? Você tem que ir para a delegacia e dizer: olha, meu marido está me batendo e eu queria uma proteção, eu queria que você registrasse isso aí. Você precisa fazer isso. E ainda fala para o cidadão assim: ó, já fui lá na delegacia, registrei, e se você me tocar a mão, você vai se ver com a justiça. É assim que se faz. Agora não, né? Aparece com o olho roxo. Que foi, fulano? Ainda mente. Eu estava ali fazendo não sei o que e bateu. Você está entendendo, irmão? Porque se você se propõe a andar com pessoas que só te ferem, são mandacarus. Tem pessoas na vida que elas são mandacaru. Agora, eu tenho a opção de escolher entre o mandacaru e a árvore que dá sombra. Então nós precisamos nos preocupar com essas coisas, porque tem gente que você está com a sua vida travada, porque você só anda com mandacaru. Ok? Outra coisa, vamos lá: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então esse tipo de pessoa que só descarrega em cima de você, que qualquer coisinha se ira e descarrega em cima de você, você precisa filtrar se vale a pena andar com pessoas como estas. Ok? Não deis lugar ao diabo. Isso aqui é outra questão, meus irmãos. Com quem é que você anda? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem compromisso com Deus, tem aliança com Deus? Ou é aquela pessoa que todo dia ela está abrindo uma brecha para o diabo na vida dela? E você quer caminhar com ela, e aí ela traz sobre sua vida um peso espiritual. Você sabia disso? Ela traz sobre você uma carga espiritual. Às vezes dentro da nossa casa nós trazemos as pessoas. Outro dia eu falei isso para vocês. Existe um capeta chamado Zé Pilintra. Mas aí, por amizade, você traz as pessoas para dentro da sua casa e diz assim: não, eu gosto muito de fulano, eu deixo ele entrar, ou ela entrar, e trazer a bebida para dentro da minha casa. Ei, querido irmão, aí depois você chega no culto e vai orar e sente o peso espiritual, as coisas dentro da sua casa começam a dar errado, você diz: meu Deus, eu não sei o que é que eu faço, eu jejum tanto, eu vou na igreja todo dia, eu não sei o que está acontecendo comigo. É isso aí, você anda dando lugar ao diabo, influenciado por alguém. Entendeu, pessoal? O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a igreja por isso, porque as nossas amizades, ou nós influenciamos elas, ou elas nos influenciam. Aí ele vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os outros. Gente, tem pessoas na sua vida que são sanguessuga.
nosso querido irmão Salomão, ele falou assim, que tem um tal de Dadá e o outro é dois sanguessugas, mas tem outro nome, é Dadá e tem outro nome lá. Presta atenção, tem gente que você está com ela no seu relacionamento, que ela só sabe sugar de você, inclusive marido e mulher. Mulher, você está na vida do seu marido para edificá-lo, para ajudar. A Bíblia diz que você, mulher, é uma ajudadora. Você tem que levar o seu marido a crescer, pelo amor de Deus. Mas, não, eu quero do meu marido só o cartão, aleluia. O cartão, pastor, o cartão do meu marido é lindo. E se for aquele pretinho, entende? Mas não sabe contribuir para o marido crescer, para o marido ser edificado. Sabe, você que é filho, você é um sanguessuga, ou você é alguém que ajuda os seus pais a crescerem? Quem é você? Você, marido, quem é você? Meus irmãos, tem saído uns maridos esses tempos aí, que só Jesus na nossa causa, porque uns homens, meu Pai do céu, as mulheres precisam ficar assim, ó, empurrando, vai fulano, e o cara está ali parecendo cheque empacado. Meu Deus, meu irmão, você precisa reagir. As pessoas que se relacionam com você, precisam ser pessoas que te ajudam a ir para frente e não para trás. Meus irmãos, diga aí para a pessoa que está ao seu lado, filtre para você não ter no seu ciclo de amizades os sanguessuga. Irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia, meus irmãos, é um manual. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, meus irmãos, aquele que furtava, não furte mais. Fala da mudança de vida. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, irmãos, então trabalhe para que você possa produzir, para que você possa ser uma pessoa produtiva. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se relacione com pessoas produtivas. Amém? Aí ele vai dizer assim, para que tenham com que repartir com quem tiver necessidade. Só que a pessoa, ela só olha o lado dela, ela fala assim, não, eu vou me relacionar com fulano, porque fulano é uma pessoa boa, né? E aí ela fica sempre no lugar da necessidade, aí ela sempre, suga da pessoa, certo? Agora, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmão, as pessoas que se relacionam com você, quando ela senta com você, o que sai da boca dessas pessoas? Fala aí sério. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que o chamado dela é para ser fofoqueira. Fofoqueira, exatamente. São pessoas que ela está aqui com você e ela começa a falar mal de alguém. Aí você se envolve na conversa e diz, mas é mesmo, eu não tinha observado não, mas é verdade. Aí ela pega o que você falou, chega para outra pessoa e fala assim, fulano, você sabe que eu não gosto de conversa. Por que vocês estão rindo? Conhece alguém assim, é? Fulano, você sabe que eu não gosto de conversa. Mas eu estive na casa de fulano e a gente começou a conversar. E aí, do nada, porque esse do nada é para dizer que não foi a pessoa que suscitou. Do nada, ela começou a dizer assim, tu já observou fulano? Olhe bem, uma pessoa que fala mal
de outra para você, vai falar mal de você para outra pessoa. Não se relacione com esse tipo de gente. Agora tem gente que gosta de uma fofoquinha. Sabia? Tem gente que gosta de ouvir a vida dos outros. Não se relacione. Sabe, meus irmãos, minha esposa sabe disso. Quando eu estou num lugar que as pessoas começam a falar mal de outras pessoas, eu digo, ó, gente, vamos parar por aqui. Vamos, ó. Às vezes eu saio do lugar. Por quê, meus irmãos? Porque eu sei que depois essas mesmas pessoas vão, ó, sentar o pau. Então, você precisa filtrar com quem você se relaciona. Procure se relacionar com pessoas que da boca da pessoa sai vida, meu irmão. Sai vida, vai vida de Deus, sai vida que possa colocar você no caminho certo, que possa corrigir a rota, mas não se relaciona com pessoas que só falam aquilo que não edificam. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu sou pastor e às vezes eu fico com vergonha de sentar na roda de crentes, porque, meus irmãos, saem umas piadas que só Jesus na causa. É verdade. Saem umas piadas que eu não sei se o Espírito Santo deve olhar e dizer assim, não dá. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, ande com pessoas que edificam você ao falar. Amém? Ele, verso 30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso aqui é importante a gente caminhar, filtrando também essas pessoas. Olhe bem, 31, olha aí o que é que diz o que aí, meus irmãos? Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Quem são as pessoas que andam com você? São pessoas amarguradas? Pessoas que sempre, pessoas que guardam rancor. Sabe, tem pessoas na sua vida que você fala assim, olha, eu estou pensando em ir pedir perdão para fulano de tal. Aí a pessoa olha para você e fala assim, o quê? Você vai se humilhar? Não acredito. Eu não acredito que você vai fazer um negócio desse. Você vai se humilhar. Não. Quem tem que vir para pedir perdão a você é a pessoa. Sabe o que você tem que fazer com essa pessoa? Dizer, vai se converter. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, o que a Bíblia diz, olha, Jesus nos ensinou o seguinte, olhe bem, ele disse, quando você trouxer a sua oferta ao altar, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta separada, volta lá, conserta e depois traz a oferta. Como é que você vai ouvir uma pessoa que está dizendo para você que você não deve liberar perdão? Fala para mim. Isso é do capeta, não é mensageiro de Deus, é mensageiro do diabo. Agora você diz assim, não, pastor, é porque tem 50 anos que eu conheço fulano, tem 50 anos que eu conheço fulana. Então diz para fulano assim, ó fulaninho, é o seguinte, a gente precisa, para manter a amizade, a gente precisa ajustar algumas coisas. É assim, meus irmãos, porque do contrário, você sempre vai ter problemas na sua vida, e problemas desnecessários, ok, meus irmãos? Ok, vamos lá para outro texto. Vitão, agiliza o passa-sebo nesses dedos aí, para a gente agilizar aqui. Êxodo 34, versículo 15. Êxodo 34, versículo 15. Se você puder abrir não, vamos ver aqui. Olha aí, tá vendo? Agilidade pura esse menino. Quando eu crescer, quero ser igual a você. 34, 15. O que diz aí, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, não façam aliança,
Não façam, essa recomendação foi uma recomendação que o próprio Deus falou com o povo de Israel e disse assim: olha, quando vocês chegarem na terra, não façam alianças com essas pessoas, porque se vocês fizerem aliança, no dia que eles se prostituírem, no dia que eles se sacrificarem, vocês vão acabar comendo com eles das coisas sacrificadas aos ídolos. Então nessa noite eu quero que você, meu irmão, se pergunte: as pessoas que você se relaciona são pessoas que edificam sua vida, que trazem crescimento para a sua vida, ou são pedras de tropeço para você? Amém? Então eu quero nessa noite trazer para você, para que você filtre. E aqui você não vai sair daqui, pelo amor de Jesus Cristo, meu amado Senhor e Salvador, não vai sair por aí dizendo assim: essa noite o pastor pregou e falou que a gente tem que abandonar as pessoas, não, eu não preguei isso. Eu quero que você estabeleça um filtro. Não seja inimigo de ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que amar uns aos outros. Esse é um mandamento bíblico. Eu tenho que amar a todo mundo, mas eu não preciso andar com todo mundo. Entenderam isso? Eu preciso amar todo mundo, mas eu não preciso andar com todo mundo. Sabe, meus irmãos, Jesus era muito criterioso quanto a isso. Ele escolheu, presta atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Jesus escolheu quantos discípulos? Quantos? 12. Dos 12 ele tinha quantos que era próximo dele? Quantos? 3. E dos 3 ele tinha quantos que era próximo do próximo do próximo? Agora, se você observar e você for ler a Bíblia, Jesus tem um momento que Jesus envia 70 discípulos. De 2 em 2 Jesus envia 70 discípulos, mas ele se relacionava com 12. Dos 12, 3. Entenderam, pessoal? Então, quem são as pessoas? Pergunta aí a pessoa que está do seu lado. As pessoas que andam com você te edificam ou minam sua vida? Diz que certa vez, não vou contar isso aqui não. Então eu quero nessa noite pedir a você que põe a mão sobre o seu coração. Amém? Não. Se o Espírito liberasse eu falava, mas não liberou, então está na bênção. Outro dia eu conto. Põe a mão sobre o seu coração, se coloque em pé nessa noite, em nome de Jesus. Amém?